Quando esse filme saiu, alguém falou pra mim: Bruno, assiste esse filme porque ele é a tua cara. E essa pessoa não poderia estar mais correta. Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais uma crítica aqui no canal da SB Cinema. Eu sou Bruno Albuquerque e eu assisti a Upgrade, filme do Leigh Whannell, que foi lançado em 2018 e agora entrou na Netflix. E eu pude agora finalmente ter essa oportunidade de ver o filme e vamos comentar aqui um pouquinho sobre ele hoje. Mas antes, se você ainda não está inscrito no canal da SB Cinema, se inscreve aqui que quase todo dia a gente está lançando vídeo e toda quinta-feira a gente faz uma análise de 2 horas sobre algum grande clássico ou algum grande filme recente do cinema. Então já deixa o seu like aqui para você mostrar para o YouTube que você gosta do nosso conteúdo e se inscreve, ativa o sininho e também entra no nosso grupo VIP do Telegram, o Galera do Cinema, t.me/Galera do Cinema, é de graça, a gente não vai te mandar spam, é só para te avisar dos novos conteúdos que estão saindo aqui quase todos os dias. Então faz tudo aí que eu pedi e vamos para a crítica. Eu tenho que deixar muito claro que eu sou suspeitaço para falar de ficção científica, de filme futurista, meio cyberpunk, com toques de suspense, investigativo. Eu tendo a gostar muito desses filmes, apesar de alguns filmes nesse gênero, tipo, sei lá, O Preço do Amanhã, eu acho muito fraco, mas eu geralmente tendo a gostar desses filmes. E foi o caso aqui do Upgrade, não só por conta desses elementos, mas por conta que eu achei uma história muito bem contada, tanto do ponto de vista de roteiro, quanto do ponto de vista estético, de som e tudo mais. Mas eu não acho que seja um filme livre de defeitos e eu preciso comentar alguns probleminhas que eu vejo lá no terceiro ato do filme daqui a pouquinho. Vamos falar primeiramente sobre os pontos positivos. Eu preciso começar falando do roteiro. Eu achei ele muito bem escrito nos 2 primeiros atos, já eu falo do terceiro. Principalmente no quesito desenvolvimento de personagem. O protagonista é muito bem apresentado. O filme realmente leva de 20 a 25 minutos só pra gente se relacionar com esse cara, pra gente compreender as intenções dele, as opiniões dele, quem ele é, e a gente já ter ali os primeiros indícios do que é que vai ser a jornada de transformação desse personagem. O relacionamento dele com a esposa, o relacionamento dele com o trabalho dele, os medos que ele tem sobre o futuro, sobre o que pode acontecer com a profissão dele, tudo é minimamente apresentado, inclusive na primeira aparição dele. Uma coisa que a gente falou várias vezes nas nossas masterclasses de quinta-feira é que em alguns filmes eles, para gerar um suspense, para poder ajudar a desenvolver algum personagem com uma determinada imponência, com uma determinada importância, com uma determinada ameaça em relação aos vilões ou em relação ao próprio protagonista, o filme o apresenta sem revelar o seu rosto gradativamente, mostra um pedaço do corpo dele, mostra outro, ele tá sempre na sombra até revelar aquele personagem por completo. E ele faz isso aqui. Na apresentação do protagonista, do Gray, a gente não vê ele 100%, ele tá mexendo no carro e o seu rosto só é revelado, a gente só conhece ele de verdade, assim, cara a cara, digamos assim, quando ele entra no carro. E é um carro normal, digamos assim, não é um carro futurista que dirige sozinho, totalmente tecnológico. É um carro clássico, digamos assim. E isso já mostra muito sobre quem ele é, simboliza quem ele é, simboliza as intenções dele no filme, as opiniões dele e também mostra que a gente só conhece esse cara quando ele entra numa máquina e ele vai ter uma relação com uma espécie de máquina aí durante todo o filme, né? Uma outra coisa que me chamou muito a atenção, esteticamente falando, do filme, é o jogo de câmera quando nós estamos nas cenas de ação. Sempre que o STEM, que é aquela tecnologia, aquele chipzinho que conversa com ele, assume o controle do corpo nas cenas de luta, é muito bacana você perceber como imediatamente o jogo de câmera já muda. A câmera rastreia os movimentos, ela traqueia os movimentos do personagem enquanto ele vai se movendo de uma forma mecânica, de uma forma super robótica, fazendo total sentido com a proposta desse personagem, que é uma inteligência artificial, que é uma parada tecnológica que está conectada com o corpo dele, e quando ele está assumindo o controle, o corpo dele se mexe de forma meio robótica por conta das limitações normais dele, né? Mas a câmera é normal. Quando o sistema assume, a câmera muda completamente. E é legal porque isso também ajuda a gente a compreender bem as cenas de ação e as torna ainda mais verossímeis, porque por conta desse jogo de câmera, a montagem tende a cortar menos, e a gente acaba compreendendo melhor a cena e a gente acaba sentindo ainda mais o impacto dos golpes, o impacto das cenas de luta, porque não corta. E você não corta por um outro ângulo que pode disfarçar um golpe, sabe? Então parece tudo muito mais real por conta dessa escolha diferente de jogo de câmera. Eu preciso comentar também o bom humor nas cenas de ação. Tem várias piadas em relação a como é que um tetraplégico seria capaz de bater em 3 caras e derrubar os 3 caras, praticamente matar os caras. E tem várias piadinhas assim no decorrer do filme, principalmente na cena do bar. Essa cena é muito engraçada porque ele chega afrontando todo mundo, sentado na cadeira, totalmente parado. E depois que ele bate todo mundo, ele sai do banheiro, na cadeirinha dele, fica todo mundo olhando, pensando como é que esse cara ganhou a luta, sendo que ele é tetraplégico. Então tem essas piadinhas que funcionam muito bem durante o filme. E é raro, né, você encontrar filmes sérios que tem piadas durante a projeção e funcionem. E aqui é um bom caso. E pra concluir, o design de produção e a direção de fotografia do filme são excepcionais. Principalmente o design de produção que, diferentemente do Mortal Kombat, como a gente citou essa semana, o Mortal Kombat não valoriza o design de produção, porque tem muitos cortes, muitos closes
luzes. Você percebe ali no canto da imagem que o design de produção é massa, é muito bom, mas a direção não favorece, a decupagem das cenas não favorece a gente perceber detalhes dessa direção de arte que poderiam contribuir para a história. Já no Upgrade, sempre nós temos planos abertos, planos detalhes em itens do cenário, há diversas cenas, há diversos established shots, só pra gente sentir qual é a daquele universo, pra gente ver o cinza da cidade, pra gente compreender que há locais da cidade que tem verde, que tem árvores, mas são dominados por itens tecnológicos. Bom, eu adorei o visual dos carros tecnológicos, toda a dinâmica deles visualmente falando, e também eu gosto muito de como a direção do Leigh Whannell, a decupagem das cenas, valoriza esse design de produção. Isso também chama atenção para fotografia, que tem cores muito vibrantes, cores muito específicas e que remetem muito a outros filmes de ficção científica. O Thiago, que é o nosso editor aqui, eu tava conversando com ele, e ele disse que tem uma cena mais perto do final, que as cores da cena, no embate entre dois personagens que se antagonizam, a escolha das cores na direção de fotografia remete muito à escolha das cores da direção de fotografia do final de Blade Runner, do original lá do Ridley Scott. Então é bem legal como a direção de fotografia do filme contribui demais para a história, nas cores, no posicionamento da luz, em toda a estética futurista, mas... Caralho, o que foi isso? A luz piscou sozinha, acho que ela vai queimar. Então é muito legal como a direção de fotografia contribui narrativamente falando. E agora eu preciso comentar brevemente o problema que eu vejo no filme, que é em relação ao roteiro. Foi a única coisa que me incomodou de fato no filme. Como eu falei, a estética do filme é excelente, a experiência de assisti-lo foi muito bacana, foi muito imersiva, mas aí justamente na conclusão da história, justamente no terceiro ato, ele me coloca um plot twist carpado ao lado do M. Night Shyamalan que em nada acrescenta à história. E pior, faz parecer que o roteiro, que o diretor, né, que é o Leigh Whannell, que também escreveu o filme, não sabia de fato sobre o que era o filme dele. Bruno, como é que você tá sendo arrogante aí, se colocando no topo de um pedestal pra falar que você que entende do filme? Não é isso. Eu estou falando das minhas percepções sobre a obra, o que eu senti da obra. E eu senti que o protagonista dessa história é o Gray. Ele é o cara, é sobre ele aquela história, sobre a jornada de transformação dele. E na conclusão, faz parecer que o filme não era sobre ele. Faz parecer que o filme é sobre um outro personagem. Faz parecer que o filme estava contando a história desse outro personagem, mas ele dá uma conclusão para a história do Gray que eu considero injusta e que não faz sentido com o que foi desenvolvido sobre o personagem antes. Que nem o nosso editor, o Thiago, disse para mim, faz todo sentido o que ele falou. O que acontece faz parecer que o Gray aceitou aquilo rápido demais. Ele aceitou aquela situação que aparece ali, para não dar spoiler, de uma forma muito abrupta, de uma forma muito sem embasamento, sem desenvolvimento. Enquanto o resto do roteiro é muito bem desenvolvido, a conclusão não é desenvolvida. E por falar em desenvolvimento, eu gosto do antagonista, mas quando o filme tenta desenvolver ele, não funciona muito bem, por conta de que ele joga alguns elementos, alguns pontos durante a história para tentar desenvolver um aspecto mais humano dele, e para quando tiver um embate no final com o protagonista, a gente sentir um impacto entre duas forças, entre duas ideias contrastantes, e não funciona. A ideia do protagonista é muito forte, é muito bem desenvolvida, enquanto a desse antagonista, ela não é tão forte, ela não é tão desenvolvida, e você não sente esse choque, você não anseia pelo embate deles, você anseia pelo protagonista conseguir o que ele quer, mas você não anseia pelo encontro entre essas duas figuras, coisa que acontece lá no Blade Runner do Ridley Scott, que quem me acompanha aqui sabe que eu não curto muito o Blade Runner original, eu prefiro o 2049 do Villeneuve, mas no Blade Runner original eu preciso admitir que a gente anseia pelo encontro entre o Roy Batty e o Deckard, e aqui isso não acontece, infelizmente. Mas o meu problema mesmo não é esse, o meu problema com o filme é o terceiro ato, que faz parecer que é sobre outro personagem, e o filme termina, não diria ruim, mas termina com um gosto ruim na boca. Eu usei esse termo um dia desse aqui, mas eu acho que não tem definição melhor assim. Ele é uma experiência ótima, mas no finalzinho ele vacila. Por isso que eu vou dar nota 4 de 5 para Upgrade. Eu gostei muito do filme, gostei demais dele, foi uma experiência sensacional, menos o terceiro ato. Assim como o próprio Fuja, né, que a gente também falou essa semana. O filme é ótimo, mas lá no final ele peca um pouquinho, e é isso que eu tinha pra falar sobre o filme com vocês hoje. O que é que você achou de Upgrade? Você gostou do filme? Você não gostou? Você discorda de tudo que eu falei aqui? Você acha que o final é excelente? Não tem problema. Comenta aqui embaixo, vamos conversar sobre o filme, expõe a sua opinião, eu tô aqui pra conversar com vocês. Não se esquece mais uma vez de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e entrar no grupo do Telegram, t.me/galera do cinema. Um forte abraço e vida longa ao cinema.